Olá, sou Ricardo Tchaikovsky e um dos vídeos mais acessados do meu canal, se não o mais acessado, é o vídeo chamado O Maior Risco de Invocar Lúcifer. E esse vídeo ele é muito curioso, que ele é o vídeo que eu mais recebo ataque de outros luciferianos que não concordam com o que eu falei, né? E alguns desses comentários, eles provam exatamente o que eu disse no vídeo. Eles provam que Lúcifer age exatamente da maneira que eu disse no vídeo. Então, eles são a prova cabal de que eu estou certo. Eu escolhi um aqui, entre os vários ataques que eu tenho, é, que é bem interessante. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Acho que a pessoa até. Aqui, ó. Ó, eu não vou falar o nome da pessoa para não expor a pessoa, tal, né, que não é nem o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo é que vocês entendam que Lúcifer age exatamente da maneira que eu falei. Eu vou deixar o vídeo aí na descrição, o link do vídeo na descrição, para quem não assistiu, possa assistir lá e depois dar sua opinião, tá? Mas é o seguinte, a pessoa escreveu o seguinte: você não sabe o que diz. Isso é espírito do lado de Umbanda e Candomblé. Você não sabe o que diz. Vai estudar primeiro sobre Lúcifer. Bem, esse comentário ele prova por A mais B que eu estou certo. A gente tem que entender que Lúcifer ele é informação, né? Tem toda aquela história do portador da luz, do portador da sabedoria, mas para vocês entenderem o que eu falei naquele vídeo, vocês têm que entender que Lúcifer é informação. E quando o ser humano se depara com uma informação, com qualquer que seja a informação, ele é limitado pela sua própria capacidade cognitiva, pela sua própria bagagem intelectual. Hoje em dia, na internet, você pode ver que a internet, nós estamos na era da informação, né? Então, existem milhares de informações que bombardeiam nós a todo tempo. E nossos sentidos, nossa própria psique, nossa capacidade intelectual, ela filtra essas informações e organiza elas de uma maneira que faça sentido para nós. Tá? E o que é o mote geral do que eu falei no vídeo? Tá? A ideia básica por trás do vídeo é o seguinte, que antes de você fazer qualquer invocação espiritual, antes de você tentar fazer qualquer trabalho, você deve se preparar bem. Né? É isso que eu estou falando. Basicamente, o vídeo é sobre isso. É sobre o preparo que você tem que ter para não ter problema com qualquer tipo de invocação espiritual. Né? Mas isso não vale só para a espiritualidade. Qualquer coisa que você for fazer na vida, você tem que estar bem preparado. Não importa se é espiritual ou não. Então, se você for fazer um trampo, você tem que se preparar para fazer aquele trampo da melhor maneira possível. Se você tem uma estratégia, você tem que conhecer essa estratégia, você tem que saber todas as variáveis que transitam, que orbitam em volta de você e das pessoas que envolvem sua estratégia. Enfim, qualquer plano que você tem na vida, você tem que se preparar para executar aquele plano. Né? Mesmo quando você se depara com uma situação inusitada, né, que talvez você não planejou nada daquilo, mas tem uma situação, tem uma informação, você tem que estar previamente capacitado para lidar com aquela situação, mesmo que ela seja inusitada. Então, a preparação ela é essencial para qualquer pessoa, não importa se é magista ou se não é magista, tá bem? Então, esse era a essência do vídeo, né? O que eu quis dizer no vídeo? Que antes de fazer qualquer invocação, qualquer ritual, você tem que estar preparado, né? Ponto. Era isso que eu quis dizer no vídeo, tá? Acontece que essas pessoas, como essa que comentou aqui, ela já tem uma bagagem intelectual, né, prévia e ela não conseguiu decodificar aquilo que eu falei.
Então ela interpretou aquilo de uma maneira diferente da ideia original que eu tinha em mente. Tudo bem, isso faz parte da comunicação humana, né? Às vezes você fala uma coisa, você é interpretada de uma forma diferente. Mas qual que é o grande lance? O grande lance aqui é o fanatismo, tá? É, é, fanático é um fanático, não importa com o que. Então existem pessoas que são fanáticas é, por time de futebol. Tem pessoas que são fanáticas pelo Corinthians, pelo Flamengo, pelo Palmeiras, pelo Grêmio. Enfim, existem fanáticos no futebol. Existem fanáticos na política. Existem pessoas que são fanáticas pelo Lula, fanáticos pelo Bolsonaro, né? E existem pessoas que são fanáticas na espiritualidade. São fanáticas por Jesus, né? E são fanáticas por Lúcifer. E o que o fanático faz? Ele idealiza, né? Ele idolatra aquele assunto, ou aquela pessoa, ou aquela forma, ou aquela entidade, né? Que é o alvo do seu fanatismo. Então ele idolatra. Então, quando a pessoa cognitivamente interpreta que você está atacando a fonte do fanatismo, mesmo que você não esteja, como não é o caso do vídeo, como é o caso do vídeo, eu não estava atacando a figura de Lúcifer, mas muitos interpretaram que eu estava atacando a figura de Lúcifer ali naquele vídeo. E isso prova exatamente que Lúcifer age como eu falei no vídeo. Por quê? Vocês têm que entender que num contexto espiritual, num contexto mágico, o Lúcifer é informação primordial. Tem toda aquela história do portador da luz, do portador da sabedoria, enfim. Tem toda aquela história ali que é o contexto de Lúcifer. Depois vocês podem ver outros vídeos no canal que eu falo sobre isso. Tem uma série que chama Gnose Luciferiana, que está aí no canal também. Vocês podem assistir, vocês vão entender melhor como eu enxergo Lúcifer, tá bom? Mas então, Lúcifer é informação primordial, né? Acontece que quando o ser humano entra em contato com qualquer informação, ele decodifica aquela informação e a mente dele separa aquela informação de uma maneira que ele então interpreta e ressignifica aquela informação de acordo com a sua bagagem, de acordo com a sua bagagem intelectual e com a sua capacidade cognitiva, né? Então isso significa que se a pessoa não está preparada o suficiente para entender uma informação a qual ele tem acesso, ele não vai saber interpretar aquela informação da melhor forma possível e aquilo pode trazer sequelas. Então é o que eu falei no vídeo, é isso, né? Que se você tiver acesso a uma informação e você não souber interpretá-la direito, ela pode te trazer sequelas. Esse é o maior risco de invocar Lúcifer. É você ter sequelas porque você tem acesso a uma informação que você não se preparou para interpretar aquela informação, né? Então, nesse caso dessas pessoas que me atacam, né, eles interpretaram que eu estava atacando a figura de Lúcifer, que é o alvo da veneração deles, né? Então foi uma interpretação equivocada dessas pessoas que trouxe uma sequela para essas pessoas. Por que que trouxe sequela? Porque a má interpretação deles fizeram que, no caso aqui dessa pessoa, ela agiu o quê? De uma maneira deselegante e de uma maneira agressiva. E uma maneira preconceituosa, porque ela disse para mim estudar, sendo que ela não conhece nada sobre mim. Então ela teve um preconceito sobre minha pessoa com base num vídeo que eu fiz e alguma informação que eu fiz. Só que ela não procurou saber quem eu era, ela não procurou assistir outros vídeos, né? Então ela agiu pelo impulso. Ou seja, Lúcifer agiu exatamente da maneira que eu falei que Lúcifer age no vídeo. Uma informação chegou para essa pessoa, entendo informação como Lúcifer, que Lúcifer é a informação primordial, e a pessoa viu aquilo, não soube interpretar, teve uma interpretação equivocada, e essa interpretação equivocada fez com que ela agisse de uma maneira agressiva, de uma maneira desarmônica. Então, é isso que eu disse no vídeo, que uma entidade espiritual desse nível, uma divindade dessa,
ela pode causar um desequilíbrio na pessoa se a pessoa não estiver preparada para receber aquela informação, né? Esse é o mote do vídeo. E essas pessoas provam exatamente o que eu falei, né? Elas não estavam preparadas, elas têm um pensamento muito semelhante a um evangélico fanático, né? Porque Lúcifer é o alvo da veneração dessas pessoas. Então, quando você ataca o alvo, mesmo que você não ataque, mas quando você fala qualquer coisa que vai de encontro ao que é contrário ao que a pessoa acredita, então a pessoa se fechou para todo o resto do corpo da informação que eu falei no vídeo. Ela pegou uma simples palavra, uma simples frase que eu dei no meio do vídeo, separou aqueles 20 segundos que eu falei de Lúcifer e só aquilo importou para ela. Ela não viu o contexto geral do vídeo, ela não analisou as outras coisas que eu falei, ela não procurou saber os outros vídeos que tem no canal, não procurou saber qual que era meu posicionamento, e simplesmente ela interpretou aquilo de uma maneira equivocada e aquele equívoco causou aí um distúrbio harmônico na vida dessa pessoa, né? Isso serviu para que ela trazesse do fundo da alma dessa pessoa tudo que ela tinha de pior, tudo que ela tinha de agressividade, tudo que ela tinha de preconceituosa. Então, Lúcifer agiu exatamente da maneira como eu falei do vídeo. Então, é, assistam um vídeo lá, vocês vão ver, né, o que eu falei. E assim, eu tô aqui dando minha cara a tapa mesmo e não tô isento de receber críticas, né? Não tô isento de receber críticas. Porém, dentro aí, porque como nós somos luciferianos, espera-se que pelo menos nós temos respeito pela história do outro, porque mesmo que nossas interpretações sobre Lúcifer sejam diferentes, no fundo nós queremos a mesma coisa, né? Então, nós seríamos aliados dentro de um contexto mágico-ocultista e de egrégora, nós somos aliados, né? Nós somos aliados. Porém, você não chega numa atitude agressiva com um aliado seu, né? E as pessoas não interpretam assim, né? Então, essas pessoas, Lúcifer agiu exatamente como eu falei no vídeo. Lúcifer, eles não tiveram a capacidade de lidar com essa força, e essa força se manifesta de uma maneira desarmônica, de uma maneira em que causa transtornos, né? A gente sabe que pela internet as pessoas ficam bem mais corajosas porque elas acreditam que não importa o que elas escrevam, não tem consequências para a vida dela, né? Mas você imagine como que é essa pessoa no convívio social dela. Uma pessoa dessa, ela é equilibrada. Então Lúcifer está agindo de uma maneira positiva na vida dessa pessoa. Difícil acreditar que esteja, né? Agora, sim, Lúcifer é uma divindade poderosa, uma divindade da luz, uma divindade harmônica, uma divindade que pode trazer muitas bênçãos para os seus seguidores. Lúcifer pode trazer bênçãos para a sua vida, né? Porém, algumas dessas pessoas demonstram na prática que ele também tem riscos, porque nas próprias atitudes delas, elas demonstram que são pessoas socialmente difíceis de lidar, né? A gente sabe que grande parte dessas pessoas são isoladas socialmente, não tem família harmonizada, tem que cultuar Lúcifer escondido da mãe, do pai, não tem um relacionamento duradouro, não tem sucesso na vida, não tem sucesso financeiro. Agora, isso é por causa de Lúcifer? Não. Isso é por causa delas mesmas que não se preparam para lidar com a carga mágica que é você fazer uma invocação espiritual. Então, o que eles fazem? Eles só substituíram Jesus Cristo por Lúcifer, né? Se você olhar
como essas pessoas encaram Lúcifer, você vai ver que você poderia trocar o nome de Lúcifer por Jesus, ou por Jeová, ou pelo qualquer nome que você queira dar, que dá na mesma. Ou seja, é a mesma entidade. Eles estão adorando a mesma entidade, eles só colocaram o nome de Lúcifer, né? Porque as atitudes delas são igual às atitudes dos deuses escravagistas, que é o Deus que não tolera que ninguém vá contra ele, né? É aquele Deus tirano, né? O Deus tirano. Então eles interpretam Lúcifer como um Deus tirano. Ah, tá falando mal de Lúcifer. Mesmo que fosse o caso, que não é o caso do vídeo, né? Que eu só estou contando que o caso do vídeo você tem que se preparar para invocar Lúcifer. Assim como você tem que se preparar para invocar Exu, assim como você tem que se preparar para evocar qualquer entidade e qualquer divindade que você for vir a trabalhar. Normal. Ah, vai fazer magia do caos? Você tem que se preparar para fazer magia do caos. Vai fazer magia cerimonial? Você tem que se preparar para fazer magia cerimonial. Você vai seguir uma religião? Você tem que se preparar para seguir essa religião, para ser o melhor religioso possível. Enfim, né? Outra, né? A gente sabe que na Umbanda e no Candomblé não tem Lúcifer, né? Então a pessoa falar que Lúcifer, é, que essa é a visão luciferiana dentro da Umbanda e do Candomblé, isso já demonstra que a pessoa não tem conhecimento, né? Ou seja, ela emitiu uma opinião sobre algo que ela desconhece. Isso também não é característica do luciferiano, né? O luciferiano não fala sobre coisas que ele não conhece, que não fazem parte do universo dele, né? Assim como qualquer pessoa racional não fala de coisa que não sabe, né? Hoje em dia na internet é muito comum você ouvir pessoas querendo ser especialistas de coisas que não sabem, né? E isso prova que Lúcifer age exatamente da maneira que eu coloquei no vídeo. Então é isso aí, sou Ricardo Tchaikovsky. Se você quiser estudar mais sobre esses assuntos, vou deixar um link aí da Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos. É uma assinatura de conteúdo, então toda semana eu vou mandar um material diferente. Já na primeira e-mail que eu mandar para vocês, vai um monte de material que a gente já estudou aí no decorrer do ano. E toda semana eu vou complementando com materiais novos sobre vários sistemas de magia e várias vertentes do ocultismo. Nós estamos com 3 estudos recorrentes, que é magia cerimonial clássica, a arte da feitiçaria e a doutrina das trevas, que é sobre o meu livro, que eu também vou deixar o link aí na descrição para quem quiser conhecer, tá bom? Então é isso aí, sou Ricardo Tchaikovsky, força e honra!